Há histórias que podem chocar quem as ouve, mas talvez esta seja uma daquelas que não se pode esquecer, que é que ultrapassei os limites. Fui infiel ao meu marido e ao meu sogro. Tudo começou num dia em que estava sozinho e insatisfeito, e para passar o tempo queria satisfazer a minha necessidade de ação explorando os recantos mais íntimos da internet. Foi aí que me lembrei que tinha assinaturas de páginas para adultos, e para minha surpresa encontrei alguns chats onde fiquei muito animada flertando com um colega de trabalho, que hoje é meu marido, e nestes estamos tentando melhorar nosso relacionamento. E também estou em terapia para problemas alimentares e depressão. Mas, no meio de todo esse turbilhão de ações, há um mês sofri um acidente e infelizmente fraturei a perna direita. Por isso parei de trabalhar e, se não bastasse, fui obrigada a me mudar temporariamente para a casa dos meus sogros. E não tive outra escolha. Não tenho outra opção e meu marido não pôde ficar comigo devido para o trabalho dele. O que aconteceu a seguir vai deixar você sem fôlego, então fique até o final e inscreva-se para descobrir. Desde que cheguei à casa dos meus sogros, a tensão palpitava no ambiente. Eles discutiam muito entre si e era mais do que natural que isso criasse uma atmosfera que era muito desconfortável para mim. Meu marido já havia me avisado, mas não achei que fosse tão grave. Meu sogro era um homem rígido, como um bom carvalho, mas teve um passado muito polêmico. Foi meio mulherengo e meio encrenqueiro na juventude. Mas claro, ele se acalmou em anos recentes. Meu sogro já era um homem forte, de mais de 50 anos e com uma presença que inspirava respeito, medo e espanto. Ao perceber essas qualidades, não me surpreendeu pensar que em sua juventude ele o tivesse sido. Um verdadeiro Casanova, daqueles que os mandam para terapia há anos. Enfim, quando mi esposo regresó a su trabajo, mi querido suegro, de forma muy sospechosa, empezó a mostrarse más atento conmigo. Él siempre venía a mi habitación un par de veces al día. En sus ojos expresaba una preocupación incesante por saber cómo me sentía. Mas, aquele olhar escondía algo, como cuando o caçador persegue sua presa e a adoça com uma isca suculenta, e aparentemente a isca do meu sogro era muito suculenta. No início de toda essa situação, não pensei muito nas visitas dele, afinal, presumi que ele também estava sozinho. Porém, um determinado dia eu estava muito emocionado, e não tendo mais ninguém com quem desabafar, contei a ele sobre minha frustração com o acidente e como me senti por ter perdido meu emprego. Ele, com sua sabedoria de antigamente, me olhou com cara de preocupação e ternura, me disse que tudo ficaria bem, me abraçou e, num gesto que me surpreendeu, beijou meu ombro, depois se despediu. Aquele abraço e aquele beijo geraram em mim uma grande incerteza. Me senti confuso, mas ao mesmo tempo senti algo muito estranho, como se eu tivesse gostado, mas queria fechar minha mente para essa ideia. Fiquei um pouco surpreso com tudo isso, mas como nunca tive uma figura paterna, interpretei como normal. Há alguns dias, durante a noite, tudo mudou. Meu agora querido sogro entrou no meu quarto muito cedo. Não queria levantar suspeitas, então fingi estar dormindo porque não tinha vontade de conversar. Meu plano funcionou temporariamente, pois ele voltou mais tarde, justamente quando eu já estava acordado. "Posso te fazer companhia?" Ele me perguntou com sua voz profunda e séria, mas gentil. Como esperado, fiquei surpreso ao vê-lo tão cedo, mas não queria negar sua agradável companhia, então disse que sim. Ele sentou ao lado da minha cama e começamos a conversar. A conversa fluiu naturalmente, passando de assuntos do cotidiano para assuntos mais pessoais. Chegou uma altura em que começamos a partilhar experiências muito, muito íntimas. E foi aí que, sem qualquer censura, falamos das loucuras que gostaríamos de fazer. Naquele momento em que a dor não existia mais entre nós, ele começou a sussurrar suas fantasias interessantes em meu ouvido. Até aquele momento ainda não havia contato físico entre nós, mas surpreendentemente suas palavras criaram uma atmosfera muito intensa, tanto que minhas pernas começaram a tremer e meu abdômen fez o mesmo. Depois de me contar suas fantasias, num movimento suave, mas firme, ele me abraçou de repente. Meu corpo foi neutralizado pela presença sutil daquele homem. Algo dentro de mim me manteve imóvel, confusa entre o medo e uma sensação intensa, muito intensa que não podia não identifico. Tudo era muito estranho. Eu queria e não queria estar ali. O que não tinha dúvida era que meu sogro havia despertado em mim uma sensação que me fez lembrar dos meus anos mais ardentes,
quando minha centelha juvenil ardia mais forte do que um vulcão em plena erupção. Naquele momento, ele me olhou diretamente nos olhos, com uma intensidade que me desconcertou totalmente. E tudo atingiu seu clímax quando, num movimento ousado, seu rosto esboçou um leve sorriso e ele se inclinou em minha direção. Naquele momento, me senti completamente vulnerável. Ainda sentada na cama, ela começou a acariciar meu braço com uma delicadeza sutil, gesto esse que contrastava com a intensidade do seu olhar. Ele usava um short de dormir que não deixava muito à imaginação, e a verdade é que não imaginava que meu sogro tivesse tantas qualidades. Quanto mais ele se aproximava de mim, eu sentia uma sensação incomum de formigamento, e sentir sua mão tão perto da minha pele alimentava meu fogo interior. Quer saber o que se seguiu? Sim? Não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Já? Vamos continuar. Em um instante que pareceu durar uma eternidade, ele finalmente se aproximou dos meus lábios. Eu já conseguia sentir seu hálito quente e pesado se misturando ao meu. Não tive escolha a não ser fechar os olhos. Naquele momento eu estava tentando processar o que estava acontecendo. Meu coração batia com uma força enorme, como se quisesse fugir do meu peito, e no meio de todo aquele caos interno um pensamento abriu caminho, iluminando minha mente. E claro, o mais lógico era pensar que aquela situação estava errada, mas comecei a gostar do que sentia. No entanto, em um ato de remorso e culpa, afastei abruptamente meu rosto do dele e rapidamente me afastei dele. Minhas mãos tremiam e meu coração batia quase ensurdecedoramente alto. Olhei para ele com os olhos cheios de descrença e horror. Ele não conseguiu articular nenhuma palavra. Ele, por sua vez, pareceu surpreso com minha reação, mas sua expressão logo se transformou em um misto de vergonha e arrependimento. A porta se fechou atrás dele com um clique suave e o eco de seus passos desapareceu na distância. Fiquei sozinho, envolto no cobertor da noite que se filtrava pela janela entreaberta. A brisa noturna trazia consigo o cheiro de terra molhada, um lembrete gentil de que, apesar de tudo, a vida continuava fora destas paredes. A escuridão parecia estender-se não só através do espaço, mas através do tempo, como se cada sombra fosse um véu sobre as memórias que agora pareciam tão distantes. Levantei-me e fui até a janela, deixando o frescor da noite acariciar meu rosto. Olhei para o céu estrelado, procurando nas constelações algum tipo de sinal, um guia para meu coração perturbado. As estrelas, porém, estavam silenciosas, brilhando indiferentemente ao meu dilema. Eles pareciam me observar de seu santuário distante, testemunhas silenciosas dos segredos da noite e das almas que buscavam consolo em sua presença imutável. Com um suspiro, me afastei da janela e comecei a recolher as roupas espalhadas pelo chão, cada uma delas uma lembrança tangível dos momentos compartilhados, das promessas sussurradas em meu ouvido que agora se desvaneciam como fumaça. Guardei cada peça com cuidado, como se ao fazer isso também pudesse empacotar as lembranças e deixá-las para trás. Foi um ritual de despedida, um ato de preservação do que já foi. Uma forma de honrar a intimidade e a conexão que, embora passageira, foi real e poderosa. Cada roupa dobrada era como fechar um capítulo, como encerrar uma frase que ficou suspensa no ar, vibrando com a tensão do que não foi dito. E enquanto as dobras do tecido se alinhavam, as dobras do meu coração tentavam fazer o mesmo, buscando ordem no caos, buscando curar as feridas abertas com a delicadeza de quem costura um tecido delicado. O quarto, agora em ordem, parecia maior, mais vazio, como se a cada objeto que colocasse em seu lugar, eu também abrisse um espaço dentro de mim. Um espaço cheio de risadas, sussurros, olhares que falavam mais que 1000 palavras. Um espaço que agora ressoava com o eco da solidão. Sentei-me na beira da cama, a única testemunha silenciosa do que havia acontecido. A cama, desfeita e solitária, parecia esperar o seu regresso. Os lençóis ainda conservando a forma do seu corpo, como se recusassem esquecer a sua presença. Mas eu sabia que era hora de seguir em frente, de reconstruir, de redescobrir quem eu era antes que nossas vidas se tornassem tão complicadamente entrelaçadas. E assim, com um último olhar para a sala que tinha sido palco de tantas emoções, fechei a porta atrás de mim, determinado a não olhar para trás, a não permitir que o passado ditasse o meu futuro. Porque, embora a dor fosse real, a esperança também era, e eu estava determinado a agarrá-la com todas as minhas forças. Resolvi tomar um banho,
deixando a água quente lavar não só meu corpo, mas também minha alma. Deixei que cada gota carregasse um pouco da tristeza, do arrependimento, da culpa que me oprimia. Quando saí, enrolado em uma toalha, me senti um pouco mais leve, embora a sombra do ocorrido continuasse a me assombrar. Vesti roupas confortáveis e sentei em frente ao espelho. Meus olhos refletiam o cansaço de uma batalha interna que ainda não havia terminado. Com as mãos trêmulas, comecei a desembaraçar os cabelos, me permitindo um momento de vaidade em meio ao caos. Foi um pequeno ato de autopreservação, uma tentativa de me lembrar de que ainda havia alguma beleza no mundo, mesmo quando todo o resto parecia estar desmoronando. Finalmente, reuni coragem e saí da sala. O corredor estava silencioso, cada porta fechada guardava seus segredos, suas histórias. Parei em frente à porta dele, minha mão hesitante na maçaneta. Respirei fundo e entrei. A sala estava mergulhada na escuridão, mal iluminada pela luz fraca do abajur. Ele ainda estava lá. Sua figura era apenas um contorno na escuridão. Ele se levantou ao me ver, e por um momento apenas nos olhamos, como se naquele olhar pudéssemos comunicar tudo o que as palavras não conseguem expressar. O perdão não veio facilmente. Ele era como um visitante relutante, que olha com desconfiança antes de cruzar a soleira. Mas começamos o lento processo de reconstrução, colocando cada tijolo de compreensão na base da aceitação. Compreendemos que, embora o passado estivesse escrito com tinta indelével, o futuro ainda era uma página em branco nas nossas mãos. Prometemos a nós mesmos ser melhores, aprender com nossos erros e não deixar que eles definam quem éramos ou quem poderíamos nos tornar. Reconhecemos que o caminho seria longo e cheio de obstáculos, mas também entendemos que cada passo valeu a pena, que cada esforço foi um investimento no nosso crescimento. Com o amanhecer, a luz do sol começou a se filtrar pelas cortinas, pintando o chão do quarto de dourado. Foi a promessa de um novo dia, um novo começo. Nos levantamos, determinados a enfrentar o que surgisse, juntos ou separados, mas sempre em frente. Porque no final das contas, o que importava não era como caímos, mas a força com que nos levantamos. Obrigado por se juntar a mim nesta jornada de palavras. Não esqueça de se inscrever para não perder nenhuma aventura e deixar seu like. Você já enfrentou uma situação semelhante? Você teria caído na armadilha do destino como eu? Deixe-me saber nos comentários.